bom dia. Estamos aqui com Adelino Cunha, que escreveu o livro Nascido para Triunfar, ferramentas para alcançar todos os seus objetivos. Adelino Cunha vai falar um pouco connosco sobre alguns conceitos que fazem o seu dia-a-dia e que fazem a sua formação e o que vai formando também. E eu começava por lhe perguntar o que é o sistema I Have the Power. Ora bem, o I Have the Power é um sistema que o que faz é treinar pessoas para o êxito. Nasceu em 2002, na altura perguntava-me o que é que você faz, começa a treinar pessoas para o êxito, e compusemos isso em três áreas. A primeira tem a ver com a formação propriamente dita, portanto, cursos ou programas de treino presencial. Depois temos a segunda componente, que são ferramentas áudio e vídeo. Porquê? Porque o que eu me apercebi é que as pessoas acabam os cursos e a maior parte daquilo que aprenderam não conseguem aplicar. Então, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a que elas apliquem mais daquilo que aprenderam. E a terceira componente, aquilo que nós chamamos de acompanhamento personalizado e que hoje é conhecido como coaching, no sentido de ajudar as pessoas a irem melhorando a forma como até aplicam as ferramentas e o que aprenderam. Portanto, digamos, o sistema trabalha em contínuo, numa lógica de melhoria contínua. Sempre vocacionado para o trabalho? Não, portanto é universal. Digamos, vemos a pessoa numa perspectiva mais abrangente, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Esteve como orador convidado na Conferência do Segredo, no Pavilhão Atlântico, que é um assunto polémico. Nem todas as pessoas olham com bons olhos para o que o livro e o DVD trazem. E eu pergunto-lhe o que é que foi lá fazer? Ora bem, aquilo foi uma situação muito curiosa. Às vezes eu costumo comentar que a história de como aquilo surgiu em Portugal, em muitos casos aproxima-se de alguns dos relatos que são feitos no documentário, porque na prática o livro e o DVD é um documentário sobre princípios de êxito, não é? Foi uma chamada que um dia eu recebi no Brasil sobre a possibilidade de se organizar aquilo cá, depois houve uma série de vicissitudes, acabei por ser eu a liderar, junto com uma outra empresa, a organização do evento. E portanto, trouxemos cá o Bob Proctor, que era, digamos, uma figura, uma das mais importantes dentro do contexto do livro e do DVD, e, digamos, fiz a primeira parte porque estamos em Portugal e nós temos também que fazer algo que seja português. Nós passamos a vida a importar o que é de fora, temos que começar também a exportar o que temos cá. E foi isso que aconteceu, portanto... Mas o seu método é em algo semelhante àquilo que o Segredo vende? Ora bem, o Segredo aborda genericamente o conceito que é a lei da atração, não é? Que na base é muito simples. Nós atraímos, entre aspas, o que projetamos, não é? E a minha visão é um bocadinho mais, até pela minha formação de base e pela minha prática, é mais orientada para projetar coisas boas, é fundamental, mas trabalhar para que essa projeção se materialize. Então vamos falar um bocadinho da programação neurolinguística, que é uma das suas... Sim, tenho formação nessa área e vejo a PNL, ou Programação Neurolinguística, como uma ferramenta, não é? Porque também há pessoas que também depois acham que aquilo é a salvação da pátria, não é? Mas a PNL como ferramenta usada da forma como o Segredo propõe ou de outra forma? Também dessa forma, porque o Segredo voltamos ao mesmo, é a projeção do que eu quero, assumir que o que eu quero é bom. Hoje sabe-se que o nosso cérebro tem um padrão de funcionamento, foge da dor em busca do prazer, o que significa que se eu projetar coisas negativas vou ter muito disso. A PNL o que dá são ferramentas para eu utilizar isso no meu dia-a-dia e de uma forma mais rápida conseguir provocar alterações, essencialmente no meu cérebro, no meu funcionamento, não é? Um exemplo concreto, eu sei que tem um exercício que é capaz de, enfim, nos explicar aqui em pouco tempo como é que ele funciona e como é que se aplica essa visualização ou essa programação neurolinguística. Por exemplo, aproveitando isto, tem a ver com a visualização. Há muitos métodos de visualização, não é? O que nós podemos fazer, imagino que eu chego ao final de um dia e se calhar vou fazer uma coisa que não é muito comum, que é vou rever o que aconteceu durante o dia, e se durante o dia houve uma série de situações em que eu acho que não tive a melhor performance, eu vou imaginar-me no futuro a fazer essa atividade melhor. E, por outro lado, algo que eu tenha feito durante o dia, que tenha sido bom... Posso só fazer interrompê-lo? Sim. Quando diz imaginar, diz recriar... Recriar. Vou-lhe dar imagino que eu tive uma situação de trabalho, ou até em casa, que gerou, um conflito, não é? E, portanto, tradicionalmente, o que é que as pessoas fazem? Passam horas, dias, às vezes anos, sistematicamente a rever o filme mental do conflito.
não revêem um filme alternativo do género. O que é que eu, e aqui é que eu chamo a atenção, o posicionamento de ser mais em mim e não nos outros, o que é que eu poderia ter feito de forma diferente e o que é que eu na próxima posso fazer para que, de alguma forma, isto não atinja a dimensão que atingiu. E com isto eu quero dizer que às vezes nós vamos ter que passar por conflitos, como eu costumo, nós vamos ter que comprar algumas guerras, não é? E espero que agora não esteja a tentar voltar ao passado. Também não vai voltar ao passado. Certo. Então o que é que está a fazer com esse exercício? Na prática estou a projetar, por um lado a alterar a intensidade emocional do passado. E portanto está a diminuir a sua mágoa perante o que por aconteceu. exemplo, não é? E aí surgem questões como o perdão, por exemplo, fundamental, não tanto até para o outro, mas acima de tudo para a estabilidade da pessoa, e agora não me chega a perdoar, eu tenho que projetar no futuro, eu a ver-me a fazer as coisas de uma forma diferente, não é? É usado em alta competição, não é? Portanto, hoje em dia atletas de alta competição fazem isto, muito orientado para a sua área de intervenção, não é? Nós podemos fazer isto com a discussão que eu tive com o meu irmão, com o meu medo que eu tive de falar em público porque ontem correu muito mal e, portanto, a próxima vez que, por exemplo, eu vou falar em público, se eu imaginar que me vai correr mal, eu arrisco-me a ter a boca seca, arrisco-me a ficar com as cordas vocais bloqueadas e cada vez tenho mais do mesmo. Portanto, eu estou a perceber, mas agora queria lhe perguntar se isso é aplicável em situações... Nós vivemos uma crise financeira grave. Sim. Eu sei que nestas alturas tenta-se arranjar soluções, o coaching está a crescer. Pode ajudar, sim. Estão a crescer as consultoras que ensinam como é que as empresas, enfim, devem conseguir, pelo menos, tornar minimamente felizes os trabalhadores que ficaram depois daqueles que já foram saindo. Sim. E isso tem acontecido em muitas empresas. Certo. Portanto, é preciso animar as hostes. Ontem entrevistamos uma psicóloga que nos dizia que nos últimos 3 meses aumentaram 50% as consultas relacionadas com trabalho. Certo. Portanto, eu pergunto-lhe em que é que isso pode ser aplicado ao trabalho. Eu visualizo o emprego perfeito e vou consegui-lo? Ora bem, não sei se o vai conseguir dependendo do que estiver disposto a fazer. Começa aí aqui o primeiro ponto. Porque nós às vezes queremos visualizar e voltamos à tal cultura do que vem de fora é que me vai ter que resolver o problema. Nós visualizamos e agora ficamos à espera que alguém me resolva o problema. Bem-vindo ao mundo real, não funciona assim. Ou seja, se eu realmente quero um emprego melhor, ou se eu quero um negócio melhor, ou se eu vou para uma reunião com um cliente e quero que corra melhor, garantidamente eu não tenho muitos bons resultados se eu entrar a imaginar que vai correr mal. Portanto, eu sou para uma entrevista de emprego, se eu entro com uma atitude corporal a imaginar que vai correr mal, a probabilidade de eu ter um emprego é baixíssima. Portanto, começa já por aí. Portanto, eu primeiro tenho que imaginar que a coisa vai correr bem e agora preparar-me para isso. Não é? Portanto, a primeira parte pode ser comparada ao treinador a falar com a equipa de futebol. Certo. Se os desanimar, eles correm menos. Não é? A segunda parte. Veja, olhando até para a questão da crise, se eu olhar para a crise e pronto, estamos em crise, eu diria, qual é a novidade? O que é que isso vai ajudar? Agora, eu olho para a crise e vou olhar para a crise na perspectiva de procurar. Houve coisas que eu fiz erradas no passado que me trouxeram aqui, como é que eu podia melhorar? Agora, o que é que eu faço para o futuro? Porque a crise é crise. Dê-me um exemplo de uma pessoa, não peço um exemplo concreto, obviamente, mas peço-lhe um exemplo de uma pessoa que procura emprego e que tenha procurado a sua ajuda. Como é que a encaminha? Olha, como é que a treina? Eu primeiro começava logo por dizer à pessoa que ela não está desempregada, está num período de reflexão estratégica. E vou-lhe dar um caso que aconteceu muito recentemente. Eu faço algum trabalho de voluntariado também com pessoas que estão com rendimento social de inserção. E houve uma pessoa que me disse uma coisa muito interessante a segunda vez que nós fizemos uma sessão com esse grupo. Foi de que apercebeu-se que estava em busca, e outra vez, a uma entrevista de emprego que o Instituto de Emprego lhe tinha arranjado, e apercebeu-se que voltava a repetir o mesmo erro, que era a fazer aquilo que não gostava, que detestava. Deu meia volta e começou a pensar em começar a fazer aquilo que eu gostava realmente. Está a ver? Uma coisa tão simples quanto isso. E aqui no mesmo erro de ter um emprego que não a satisfazia. Dentro de 2 anos, arrisca-se a sentir-se mal outra vez, porque está sistematicamente a repetir os mesmos erros. Se nós olharmos até para aquilo que se passa à nossa volta, nós vemos muitas pessoas que a história se repete, não é? Que estão sistematicamente a repetir os mesmos erros. Em vez de assumirem o futuro nas suas mãos e dizer assim, eu vou fazer qualquer coisa diferente e vou trabalhar para eu mudar a minha vida, a vida da minha família, da minha envolvente, do meu país, não é? Não, assumem de que alguém vai me ter que resolver o problema. Portanto, o governo vai ter que me resolver o problema, Deus vai ter que me resolver o problema, o universo vai ter que resolver e dá-me tanto jeito de dizer que a lei da atração me vai resolver o problema. E eu não sou adepto dessa filosofia. Eu sou adepto de a quem vai resolver o problema. Deixa-me dizer-lhe tem que que o ser Adriano Cunha é menos segredo e mais ação. Sou segredo na perspectiva daquilo que o segredo diz, de que também não é possível. Mas o segredo é algo em potência. Existe. O livro em si vende bastante mais ilusão do que isso. Depende da perspectiva com que nós estivermos. Eu lembro quando li a primeira vez o livro,
fiquei com a ideia de que isto é conversa da treta, não é? Estão a ver? Quando eu li a segunda vez, apercebi-me que muito do que se diz está, ou que está correto, está lá escrito no livro. Nós temos que também ler de múltiplas formas, não é? Perceber que aquilo é um documentário, não é? E que tem uma determinada metodologia para apresentar o conteúdo, e pronto, e a partir daí tirarmos o melhor sumo daquilo. Se eu quisesse tirar uma grande lição do livro, eu diria que do ponto de vista de marketing é um case study. Sem dúvida. E devia ser estudado. Sem dúvida, em termos de marketing, sem dúvida. Agora, pergunto-lhe, nestes casos, falou que faz voluntariado, mas casos de pessoas que tenham procurado para resolver um problema laboral, o que é que lhes diz? Quer dizer, que ferramentas é que lhes dá para eles trabalhar? Primeira coisa é ajudá-los a definir o que eles querem. Ou seja, não há volta a dar, não é? Ou seja, a motivação, quando se fala de motivação... Eu acho que encontra, como dizem, há pessoas que trabalham no coaching que dizem que as pessoas chegam com os objetivos ao coaching e, no meio do processo, descobrem que têm outros objetivos e que os seus fins não são os primeiros. Sim, pode acontecer, mas a minha experiência, o que tem mostrado é que eles não chegam com objetivos. A maior parte não sabe o que quer. Eu, se tivesse que definir um ranking, número 1, não sabemos o que queremos, número 2, tem problemas de relacionamento. Isto é a maioria. E, portanto, as pessoas muitas vezes não sabem o que querem. Portanto, se nós os ajudarmos a identificar aquilo que para eles é importante, ou se quisermos até de uma forma mais simples, o que é que para ti te faria feliz? E se eles respondem a essa pergunta, isso pode demorar algum tempo a definir, porque às vezes demora muito tempo, só que há metodologias que nos permitem ajudar a pessoa a clarificar isso. Eu costumo dizer uma frase que é: nitidez é poder. Nós temos de trabalhar para ser nítidos nessa projeção que fazemos ao nosso cérebro. Recentemente tive uma pessoa que chegou lá ao meu consultório, ou escritório, como eu gosto de chamar melhor, e a pessoa dizia-me: olha, eu gostava de conhecer todos os países. E eu disse: ora bem, são mais de 200, dividirmos 3 por ano, a minha cara amiga vai andar 70 anos a viajar. Ou seja, o próprio cérebro ignora esta informação, porque isto não tem nexo. Porque alguns desses países a pessoa não vai querer visitar, por exemplo. Então, que tal escrevermos aqueles que são os países que gostaria e vamos definir prioridades? Já sabe qual é o que vai para o próximo ano. Ou seja, o que aconteceu foi, daquela imensidão que era um elefante complexo para comer, eu vou partir o elefante aos bocadinhos e vou começar por um bocadinho. E muito da vida das pessoas é isto, elas andam, encontra-se muito isto em empreendedores, em pessoas da área comercial, têm tantos sonhos que depois o cérebro deles desliga porque eles estão sempre a saltar entre sonhos. Não levam uma coisa até ao fim. Porque se eu levo um projeto até ao fim, o cérebro grava que eu concretizo as coisas. Se eu levo o segundo projeto, ele grava que eu concretizo. Chega uma altura que ele ativa um processo chamado generalização e começa a incutir na pessoa a crença de que tudo o que eu começo leva até ao fim. Isto é o mais importante. Essa última frase... E pode ser treinado isto. Por exemplo, vou dar uma sugestão já agora aos caros telespectadores que estão a ver-nos. Experimentem beber a água até ao fim, comer a sopa até ao fim, comecem a comer a comida até ao fim, e se quando tiverem um livro, em vez de ter 4 livros na mesinha de cabeceira, que andam a lê-los, leiam um livro até ao fim e peguem no segundo depois. E o cérebro vai perceber que tudo o que esta pessoa faz leva até ao fim. A seguir, deem um projeto. E ela tem a crença de que, não sabendo ainda muito bem todos os pormenores, mais minuto, menos minuto, mais dia, menos dia, vai levá-lo até ao fim. Experimentem. Okay. Coisas simples. Eu venho também do mundo da informática. E tudo na informática é feito com zeros e uns. Tudo que são composições musicais são feitas com meia dúzia de notas. Os livros são escritos com meia dúzia de caracteres. Porquê é que o êxito tem que ser complicado? Não faz sentido. Tem que ser simples. Eu vou-lhe pedir só para voltarmos atrás um bocadinho, porque interrompi-o no meio do exercício. Portanto, queria fazer esse exercício até ao fim. Perguntava-lhe então como é que é possível fazer um exercício de PNL ou de visualização e como é que é possível que esse exercício nos convença enfim, a mudarmos aquilo que receamos ou que não queremos ter. Certo. Primeiro dado importante, voltamos àquilo que estávamos a falar há um bocadinho, tem a ver com a nitidez. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma determinada situação que é negativa, ou tenho medo de uma determinada coisa. Eu vou dar este caso que pode ser interessante. Vou fazer uma apresentação e estou com medo da apresentação. E sempre que eu faço uma apresentação corre mal. Portanto, o nosso cérebro, se eu projeto que o resultado é dor, ele ativa uma coisa chamada medo. Veja que eu, se for de minha casa para o trabalho, eu não tenho medo porque eu tenho a certeza de que vai correr bem. Mais minuto, menos minuto. No entanto, a probabilidade de fracassar é gigantesca. Então, se eu agora começar a imaginar de que vou fazer essa apresentação
Eventualmente, até para criar mais realismo, a apresentação é feita com alguns precalços. Mas no final, acabo de superar o precalço, isto é um dado importante, eu ultrapasso o obstáculo e termino bem, e vejo que as pessoas me aplaudem e gostaram da minha apresentação, eu criei a nitidez do resultado, que neste caso é prazer. E agora vou repetir este spot, e aproveitando a televisão, eu tenho um spot televisivo que está sistematicamente a repetir o mesmo. Se eu fizer isso, eu começo a ter uma impressão, um imprint dentro de mim, que me diz o resultado é prazer. E agora o cérebro vai trabalhar. Não faz sentido ao cérebro ativar-lhe dor quando ele sabe que tem a certeza de que vai correr bem. Uma coisa simples. Experimentem fazer isso em apresentações, trabalhos na escola, em reuniões que eu vou ter na próxima semana, em conversas que eu vou ter com o meu filho, etc. Dizia há pouco que o que as pessoas fazem é repetir exaustivamente na sua cabeça um episódio, um excerto de um episódio de algo que correu mal. Fazer essa alteração mental e transformar, digamos, o passado não é um pouco racional? Ou seja... E essa questão é extremamente importante. A grande luta interna que nós temos nestes casos, até porque a pessoa mais complicada que vamos ter na nossa vida para tratar somos nós, não são os outros, é até que ponto isto não está a mexer comigo. Então, a PNL nesse aspecto ajuda, porque nós temos um pressuposto na PNL, segundo o qual o mapa não é o território. Nós não reagimos à realidade. Nós reagimos a uma representação que temos cá dentro da realidade. Um exemplo interessante, se vocês recordarem uma situação chata que tiveram no passado, uma daquelas mesmo difíceis, vão-se a perceber que vão recordar a experiência em tons de cinzento ou preto e branco. Curioso, mas a pessoa na altura tinha cores na pele. Como é que o nosso cérebro mudou a cor? Portanto, o nosso cérebro altera os conteúdos e trabalha os significados. Portanto, quando nós mexemos nos filmes, a alteração é muito rápida. Nós às vezes andamos a investir muito tempo a falar muito e a não trabalhar a nitidez do filme. Agora, se eu for a esse filme, que é negativo, e sistematicamente estiver a repetir esse spot televisivo na minha mente, ele amplifica-se cada vez mais, torna-se cada vez mais nítido. E o que é que isso vai provocar no futuro? A pessoa, imagine que eu fiz uma apresentação e estou sempre a recordar a apresentação que fiz mal. A próxima apresentação, aquilo está tão nítido na minha mente, que eu instalo a crença de que a próxima vai correr igual ou pior. Portanto, nós temos que reduzir essa intensidade. Temos duas formas. Uma é tentar lutar contra ela, pensando naquilo, não funciona, porque amplifico. Outra é criando uma alternativa que permita ao cérebro dizer isto. Se isto é dor e a alternativa é prazer, como ele tem o padrão de buscar o prazer, ele vai procurar uma que é prazer. O prazer pode ser mais fácil, o prazer pode ser mais simples. Está a ver? Pode ser o alívio da dor e não propriamente prazer. Isto é um degrau acima da famosa frase pensa positivo. Sim, porque eu não gosto de me colocar na lógica do pensamento positivo, gosto de me colocar na lógica da ação positiva. Porque há muita gente que pensa positivo e, como se costuma dizer, não sai da situação que tem, que é má. Porque só pensa. Estão a ver? E nós temos que, além do pensar, agir em conformidade com o que pensamos. Quando fala em agir com conformidade, enfim, falou-me da representação mental que é capaz de fazer em relação, por exemplo, a uma apresentação. Certo. Mas depois presumo que se prepare tecnicamente para a apresentação. Claro, evidente. Nada substitui a competência. Não é? Agora, repare, se eu, quando vou para a apresentação, caminhar da forma que caminha alguém que acredita que vai correr bem, o cérebro faz um match entre uma semelhança entre a ação e a crença. E instala a nova crença. Porque às vezes nós vemos, vou-lhe dar este exemplo muito interessante, pessoas que querem ter mais êxito e o que fazem são comportamentos de fracasso. Pessoas que querem ter muito dinheiro e o que dizem é que ter dinheiro é mau. Está a ver? Ou seja, é incongruente. O nosso cérebro busca a congruência. É possível enganar o nosso cérebro assim? É, treiná-lo. Lá está. Nós andamos a enganar-nos desde pequeninos, porque um dia alguém nos disse que nós, para termos um futuro melhor, devíamos aprender a ler. E nós não precisávamos disso porque vivíamos naturalmente, sem aprender a ler. O que é que nós fizemos? Nós ensinamos o cérebro a combinar letras. Lemos e o futuro foi diferente. Nós, quando aprendemos a falar, foi igual. Mas o primeiro beijo que demos não foi o melhor. A prática pode transformar a pessoa num mestre. Não é? Portanto, a primeira vez que nós fazemos as coisas nunca corre bem. E eu gostava de deixar esta mensagem às pessoas que nos estão a ver e ouvir.
Se tentarem mudar os vossos pensamentos e começar a fazer as ações de forma diferente na direção do pensamento, a primeira vez não corre bem. Se eu, porventura, procuro emprego, está na altura de me levantar cedo e começar a ir bater às portas. E não estar eternamente à espera, ou, por exemplo, como acontece na minha empresa, recebemos muitos currículos que eu jamais contrataria esta pessoa porque ela é incompetente. Porque uma pessoa que me manda um currículo para uma empresa que trabalha esta área, a dizer, eu estou a oferecer o meu currículo numa área que não tem nada a ver, ele está descansado porque está a mandar currículos e não faz o trabalho de casa, que é ver se a pessoa ou a empresa que eu mando um currículo é a pessoa que vai ter a minha valência. Não faz sentido. Acomodo-me, fico contente, ando a trabalhar, mas não estou a ter resultados. A competência é muito importante. Sei que não acredita na sorte. Acredito na sorte. Uma vez com uma equipa de futebol da Primeira Liga, que tenho tido a felicidade de trabalhar com alguns, e eles às vezes dizem muito isto: oh, doutor, isso é espetacular, isso é muito bonito, mas aqui no futebol é diferente. Porque aqui há o fator sorte. E eu digo, existe sim senhor o fator sorte. Então vamos pôr a sorte a trabalhar connosco. Vamos trabalhar porque ao intervalo estejamos a ganhar por 3-0. Agora vou ter que interromper, porque não sabia que fazia trabalho com Também, equipas de futebol. com algumas equipas. Mas lá está, no discurso motivacional. Sim, na área do treino mental, porque a diferença entre as equipas do topo e de cá de baixo começa em coisas tão simples como isto. Como os orçamentos, não. Também, mas curiosamente eu estive numa entrevista numa rádio e eles comentavam que o Futebol Clube do Porto, já deu para ver, eu sou do Porto, não é? O Futebol Clube do Porto, o ano em que foi campeão, tinha um orçamento muito inferior a outros clubes. O que é que se passa é isto: as equipas do topo entram para ganhar, as equipas de cá de baixo entram para não perder. E não passarem à segunda, não é? E, portanto, o conceito da sorte é uma desculpa fantástica. Uma desculpa como outra qualquer. E eu às vezes dizia aos jogadores: que tal vocês estarem ao intervalo a ganhar 3-0? Arriscam-se aqui a sorte, jogam convosco na segunda parte. Agora, se deixam tudo para o fim, podem ter a pouca sorte de ter um autogolo no último minuto. Eu recomendo às pessoas que se esforcem para ter sorte mesmo. Estão a ver? E a sorte vai-se ligar à pessoa em muitos casos. E muitos casos da humanidade em que tiveram pouca sorte, tiveram enormes adversidades, dificuldades enormes, alguns até são deficientes, e não foi isso que os impediu de ter êxito e de serem pessoas felizes, porque o êxito é subjetivo. E todos eles sabiam utilizar esta técnica mental? Não se chamavam desta maneira, não é? Porque mesmo a própria PNL é da década de 70, do século passado. Portanto, foram pessoas que ou aprenderam com os pais, outros queriam tanto libertar-se da dor em que viviam. Vejam, muitos deles eram pobres, completamente, pessoas com uma vida miserável, e um dia tomaram uma decisão de se levantar e começar a caminhar, mas não continuando a fazer o que faziam antes. E, portanto, acha que pode ser intuitivo? Pode. Eu diria até de outra maneira, por isso é que o livro se chama Nascido para Triunfar. Se nós observarmos uma criança até aos 11, 12 anos, nós vemos o êxito na criança. Todos os princípios de êxito estão na criança. Experimenta uma criança que quer uma bola, minha cara amiga, ela nem que seja no dia em que tenha o primeiro ordenado, ela vai comprar essa bola. Alguns querem ser professores, vão arranjar a forma do filho ser professor para realizar o sonho deles de criança. O ser humano tem N características quando nasce que lhe permitem triunfar. A educação no meio distorce completamente a criança. Um milionário americano que eu conheci pessoalmente, um dia disse-me: quando tu fores uma criança, tu tornas-te milionário. Eu na altura não percebi, achei que o indivíduo, não é, estava a dizer aquilo que nós dizemos há um bocadinho, é mais uma daquelas. Não é? Hoje estou convencido disso. Saber o que quero, a criança sabe. Gostar, divertir-se, fazer de conta que vou ser isto, brincar, e isto é muito grave porque às vezes não deixamos as crianças brincar. Pomos-las em tantas atividades que elas não têm tempo para brincar, precisam de brincar. Então, se nós... Portanto, os cowboys e os ladrões podem ser... Faz tudo parte, não é? Ou seja, ele vai encontrar cowboys e ladrões na vida. Sem dúvida. Não é? E tem que estar preparado para saber... Eu tenho uma filha de 14 anos e um de 7. A minha filha de 14 anos, há uns tempos atrás, veio ter comigo. Ela tem tido excelentes resultados, é uma jovem fantástica. E ela veio ter comigo porque havia ali um grupo de colegas que eram fixes porque tinham negas. E eu disse à minha filha: tu tens duas hipóteses na vida. Para teres os amigos, juntas-te e baixas as notas, ou crias a equipa dos 5. A primeira equipa, se calhar, só tem uma pessoa. Está na altura de nós criarmos equipas de pessoas que, mais do que terem sonhos na vida, realizam sonhos. O mundo já chega de sonhadores, já temos muitos. Já temos sonhadores que chegam no mundo. Precisa de pessoas que transformam os sonhos em realidade e que esses sonhos sejam bons para as pessoas. Se nós fizermos isso e treinarmos essas pessoas, o mundo vai ser muito melhor.
Obrigada por esta entrevista, por este tempo connosco. Entrevistamos Adelino Cunha, que publicou o livro Nascido para Triunfar e explica porque é que esta questão de nascido para triunfar é mesmo verdade. Porque é que parece que temos uma centelha divina que nos faz estar vocacionados para triunfar, mas não é preciso só sonhar, nem é preciso só querer, é preciso agir. As ferramentas para alcançar todos os seus objetivos é o que promete Adelino Cunha neste seu terceiro livro, se não estou em erro. Obrigada por ter estado aqui. Muito obrigado. E até para a semana. Até à próxima.